Conheça 5 das forças de combate de elite mais incríveis da história. Usando hoplons, cavalos e mosquetes, esses lutadores ferozes mudaram seus mundos. Ao longo da história, soldados foram chamados para lutar por sua região, por seu país, por seu rei, por seu imperador. E ao longo da história, eles emergiram bem treinados e bem equipados para enfrentar os desafios militares e tecnologias específicas de seu tempo, fossem eles soldados de infantaria lutando por sua antiga cidade-estado grega, arqueiros montados conquistando a Ásia, ou soldados cidadãos pegando em armas para ganhar a independência dos incipientes Estados Unidos. Aqui está uma olhada em 5 soldados instrumentais da história e a influência que eles exerceram. Os hoplitas da Grécia Antiga. Soldados de infantaria fortemente armados na Grécia Antiga, os hoplitas enchiam as fileiras dos exércitos gregos. Nomeados em homenagem ao escudo redondo de madeira, de 3 pés de largura e coberto de bronze que carregavam, o hoplon. Esses homens eram oriundos das classes proprietárias, cidadãos que podiam pagar pelos caros apetrechos de batalha que eram obrigados a trazer. Os hoplitas atenienses eram soldados ocasionais, convocados para o serviço quando necessário. Os hoplitas espartanos, por outro lado, eram guerreiros especialistas que tinham sido rigorosamente treinados desde os 7 anos de idade. Quando totalmente equipado, cada soldado carregava o hoplon no braço esquerdo. No direito, ele segurava uma lança com ponta de bronze de cerca de 7 pés de comprimento. Uma espada curta de ferro servia como reserva. Capacete, peitoral e grevas, as caneleiras, todos de bronze, completavam a armadura que podia pesar 60 libras. Os hoplitas lutavam ombro a ombro em uma falange, fileiras compactas, normalmente com 8 fileiras de profundidade. Eles desempenharam um papel significativo em batalhas cruciais, incluindo a Batalha de Maratona, a Batalha das Termópilas e a Guerra do Peloponeso. Mas à medida que a guerra evoluiu e exércitos mais profissionais surgiram, as táticas tradicionais dos hoplitas gradualmente se tornaram menos dominantes no campo de batalha. As famílias dos atenienses que tombavam em batalha erigiam uma lápide de pedra memorial representando uma cena de batalha, chamada de estela. As cinzas do soldado eram enterradas no cemitério funerário do estado, do lado de fora dos muros da cidade. Os legionários romanos. As legiões romanas eram a espinha dorsal do exército romano durante o auge da República e do Império Romano, por volta do século III a.C. ao século V depois de Cristo. Como parte de uma unidade profissional, eles eram pagos regularmente, bem treinados e bem abastecidos. Fortemente armados com dardos de 7 pés e espadas pesadas e protegidos por capacete, escudo e peitoral, os legionários atacavam linha por linha, arremessando os dardos e seguindo com as lâminas. Os legionários eram lendários por serem ferozes contra seus inimigos, e quase tão ferozes contra a fraqueza em suas próprias fileiras. Dizimação, por exemplo, envolvia executar 1 em cada 10 membros de uma coorte mal comportada. Os soldados também eram trabalhadores e práticos. Engenheiros acompanhavam as tropas trabalhando com elas para construir quilômetros e quilômetros de estradas, fortes e pontes, um legado que permanece até hoje. Os arqueiros montados da Mongólia. Os arqueiros montados mongóis eram um grupo formidável e renomado de guerreiros que desempenharam um papel crucial nos sucessos militares do Império Mongol, um enorme império terrestre nos séculos XIII e XIV que se originou na atual Mongólia e com o tempo conquistou a China, a Ásia Central, o Oriente Médio e partes da Europa Oriental. De acordo com os cronistas chineses, por natureza, os mongóis são bons em montaria e arco e flecha. Portanto, eles tomaram posse do mundo por meio dessa vantagem do arco e do cavalo. É verdade que os guerreiros mongóis, incluindo Genghis Khan e seus sucessores, foram criados para a sela. E seus cavalos pequenos, mas fortes e velozes, foram criados para as estepes. Os soldados normalmente tinham vários para que pudessem se mover para uma montaria nova, quando o cavalo anterior se cansasse, mantendo os ataques relâmpagos que levaram à conquista de vastos territórios. Desde a infância, meninos e meninas cavalgavam e brigavam a cavalo. Assim que conseguiam alcançar os estribos, eles aprendiam a manejar o arco recurvo mongol
feito de chifre, madeira e tendão. De pé nos estribos, os arqueiros montados mongóis podiam cavalgar para frente e atirar para trás. Suas flechas voavam mais de 350 jardas e, a curta distância, perfuravam armaduras. Montadoras habilidosas defendiam sua tribo quando os soldados estavam fora, e às vezes elas se juntavam à linha de frente ao lado de seus colegas homens. Com o tempo, no entanto, o arco e flecha se tornou obsoleto em um mundo em mudança. O outrora poderoso Império Mongol se fragmentou em vários estados sucessores e eventualmente desapareceu de sua posição de dominância. Os conquistadores espanhóis. O termo conquistador vem da palavra espanhola conquistar, e foi o que eles fizeram. Buscando expandir o território e a influência espanhola e portuguesa, esses experientes líderes militares, exploradores e aventureiros, Hernán Cortés, Francisco Pizarro e Juan Ponce de León entre eles, levaram seus soldados a dominar o Novo Mundo no século XVI, buscando riquezas e espalhando o cristianismo, mas dizimando as culturas indígenas com armas e doenças. Os conquistadores eram equipados com uma mistura de armamento e armaduras tradicionais europeus. Canhões e armas portáteis eram essenciais. Os soldados também carregavam um arcabuz, uma arma de mecha de cano longo que era lenta e desajeitada para os padrões modernos, inventada na década de 1400. Com o passar das décadas, no entanto, outros tipos de mecha e depois armas de pederneira substituiriam essa arma dos conquistadores. Suas armaduras incluíam couraças, capacetes e escudos, embora nem todos pudessem pagar por tal proteção. À medida que os grandes impérios que eles serviram declinavam, a era dos conquistadores chegava ao fim. Os milicianos americanos. Sem um exército permanente, as colônias americanas organizaram seus próprios regimentos locais de meio período para a defesa. Todo homem capaz entre 16 e 60 anos era obrigado a se voluntariar para dias de treinamento ocasionais equipado com seu próprio mosquete, balas e pólvora. Os soldados que confrontaram os britânicos em Lexington e Concord na manhã de 19 de abril de 1775, dando início à Revolução Americana, eram uma milícia especialmente treinada e paga que havia treinado consistentemente nos meses após o Boston Tea Party. Mas a maioria dos milicianos não tinha esse nível de habilidade ou comprometimento, e geralmente eram indisciplinados e pouco entusiasmados. George Washington escreveu em 1776 que a milícia considerava seus oficiais como nada mais que um cabo de vassoura. Ele continuou: Se eu fosse chamado para declarar se a milícia tinha sido mais útil ou prejudicial no geral, eu deveria subscrever a última opção. No entanto, esses soldados civis se tornaram recrutadores eficazes para o exército continental e auxiliares úteis no campo de batalha da Guerra Revolucionária. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.